Tá tudo bem, Janine? Eu tô com um grande desafio, sabe? Eu não sei o que fazer, eu tenho um personagem pra criar, eu não sei o que fazer, é simplesmente isso, eu tô desesperada. É sério isso? Olá, artistas, tudo bem com vocês? Eu sou Abel Santana. E eu sou Janine Paganini. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante: como construir um bom personagem. E é sobre esse assunto o nosso vídeo de hoje. Bom, não sei se vocês estão percebendo, mas hoje nós temos uma presença ilustre em nossos vídeos. A partir de agora, além da Lara, e vamos ter a presença de Janine Paganini em alguns dos nossos vídeos. Não é mesmo, Janine? Eu mesma. Bom, Janine, eu gostaria então que você se apresentasse para as pessoas que ainda não te conhecem aqui no YouTube, poderem saber um pouquinho a respeito da sua carreira, da sua trajetória e o que você já construiu ao longo desses 55 anos de carreira. Para início de conversa, eu tenho 23 anos, não tenho 55, tá? Ah, bom. Meu nome é Janine, sou atriz, coreógrafa, diretora, roteirista, dançarina, faço tudo, de tudo um pouquinho, tá bom? O quê? Não acredito. Brincadeira da parte, vamos lá, né? Meu nome é Janine, tenho 23 anos, sou atriz há mais de 10 anos. Comecei aqui na oficina há quase 10 anos. Então, assim, já fiz várias peças de teatro, já participei de filme, websérie. E vou contar um pouquinho pra vocês, né, sobre a minha trajetória. Na verdade, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Primeiramente, nós vamos contextualizar esse assunto. Fazer um personagem, fazer um bom personagem, requer muitos ingredientes. E esses ingredientes devem ser respeitados para que o seu trabalho seja bem feito. É por isso, inclusive, que Janine Paganini está conosco aqui nesse vídeo de hoje. Nós vamos falar de um assunto que muitas das vezes a literatura não aprofunda e nós queremos ressaltar esse assunto. O poderoso Si de Konstantin Stanislavski. E aí, Janine, fala pra gente um pouquinho sobre a sua experiência na construção de personagens. Bom, eu acho que uma característica que os atores têm, que isso pode ser um problema, é o quê? Às vezes a pessoa acha que é simplesmente receber um papel, ir lá, gravar as falas e pronto, tô pronto pra fazer meu personagem. E não é isso, você tem que pensar em cada detalhe, você tem que pensar como vai ser o cabelo dele, você tem que pensar como vai ser a roupa, você tem que pensar na maquiagem, você tem que pensar em tudo. Então, assim, tudo isso faz parte, vai montando o seu personagem. Você tem que pensar na história dele, qual o jeito dele, como ele se comporta em determinadas situações. A partir dessa vivência, a partir dos ensaios também, que são bem importantes, você vai montando esse personagem até você conseguir criar um modelo pra ele, que é o modelo ideal para aquele personagem. Uma das coisas que todos os atores vivenciam, que é um grande desafio, é passar naturalidade, ou melhor, humanidade em seu personagem. E a gente vai trabalhar aqui baseado no método de Stanislavski. Todas as vezes que um ator trabalha usando o sistema Stanislavski como uma referência, é fundamental que nós coloquemos nesse personagem humanidade. Ou seja, ao assistir esse personagem, eu vejo de fato um ser humano que poderia existir na rua, na minha casa, na minha família, ou seja, alguém real. E para isso acontecer, um dos exercícios que nós vamos compartilhar com vocês é o famoso poderoso Si. O que seria isso? Todas as vezes que você recebe um personagem, você tem um desafio. E esse desafio nada mais é do que você colocar esse personagem em situações reais. O poderoso Si vem aí. Então vamos supor, a gente tem um personagem para fazer, que nós vamos ter a Juliana, que foi vivida pela Janine Paganini na websérie Resistentes. Foi a segunda temporada, não foi? E que foi um personagem que inclusive nos encheu de muito orgulho. Ai, Chay, um dia a gente vai se encontrar e você vai ver que eu sou o grande amor da sua vida. Vou ficar aqui te esperando, tá, meu amor? Eu mereço. A Janine foi indicada para um prêmio, que é um prêmio, o Rio Web Fest, e ela ficou entre as 10 finalistas para o prêmio de melhor performance infanto-juvenil. E naquela ocasião nos encheu de orgulho porque alguém que tinha estudado conosco já há algum tempo estava ali indicada para um prêmio. Só o fato dela ter sido indicada para esse prêmio já coloca o currículo dela com um diferencial muito bacana. E aí, justamente sobre isso que nós gostaríamos de falar. Era um personagem de humor, era um personagem divertidíssimo, mas muitas das vezes a pessoa carrega esse personagem, deixa ele muito cheio de clichê, muito cheio né, uma série de questões ali que você fala, não, esse personagem é meio over, não, ele não existe na vida real. E quando eu recebi a informação de que você havia sido indicado, eu lembro claramente de você chorando quando viu, não sei se você lembra nos stories que a gente assistiu, e foi muito bacana esse momento. Pessoas que não a conheciam, pessoas que não tinham nenhum contato com o nosso trabalho, estavam ali
dando para a Janine um privilégio muito grande de ser uma das finalistas. Uma coisa que a gente fica triste até hoje é que esse troféu não veio pra gente, mas quem sabe um dia ele esteja aqui conosco, né? Quando você construiu essa personagem, havia todo um detalhamento. Eu lembro que ela tinha um jeito específico para andar, um jeito específico para falar, uma energia corporal. Então tudo aquilo, quando você vê o personagem em cena, ele tá redondo, ele tá tridimensional. Porque existem várias questões, existem as angústias, porque a maior característica dela era ser espiritada e ela era apaixonada pelo chai suede. Essa seria a característica mais marcante da personagem. Mas ela também tinha outras questões que traziam para ela a humanidade. Isso que é bacana. Ela tinha a questão de ter vindo do interior, de morar de favor na casa da prima, de ter uma série de outras questões que você deixava muito claro quando você interpretava esse personagem. E aí, quando a gente tem um personagem para fazer, é muito importante nós colocarmos esse personagem no famoso si de Stanislavski. E aí eu vou falar mais especificamente sobre isso. Quando a gente tem um personagem, é muito bom a gente colocar a nossa imaginação para funcionar. Se o meu personagem estivesse na fila do banco passando pelo estresse que eu estou passando, se o meu personagem estivesse na clínica dentária assistindo um barraco de uma cliente que está ali fazendo uma ignorância com a atendente, se meu personagem estivesse num coletivo e entrasse um vendedor de jujuba querendo dinheiro de mim. Então, na verdade, o si, ele é por isso que Stanislavski chamou esse poderoso si, porque é você colocar o seu personagem em situações reais. Então vamos supor que você morasse num prédio que tivesse um porteiro fofoqueiro. Você, Janine, tem um comportamento juntamente com esse porteiro, mas a sua personagem talvez fosse completamente diferente. Então vamos supor que você passe por ele, seja extremamente cordial, oi, tudo bem, seu Zé, e segue sua vida. Mas talvez a sua personagem não fizesse isso. Pelo temperamento dela, pela postura dela, ela seria extremamente fogosa com o porteiro, daria confiança para ele, ou até mesmo brigasse com ele, porque ela ia bater de frente com a fofoca que ele faz dela. Coisa que eu nunca faria. Então, não. A gente começa justamente a prestar atenção nesses detalhes, ou seja, como eu reagiria a uma situação hipotética e como o meu personagem reagiria naquela situação. Coisas do dia a dia, como eu me comporto no supermercado, como minha personagem se comportaria, como eu me comporto quando eu sou chamado a atenção, como a minha personagem se comportaria. Então, na verdade, esse poderoso si é uma excelente ferramenta para você colocar humanidade no seu personagem, porque aí você vai testá-lo em situações hipotéticas e você vai deixá-lo bem real. E agora eu quero justamente que a Janine compartilhe conosco as experiências que ela teve, não só na websérie Resistentes, mas também nas peças que você já trabalhou, como por exemplo Doentes Imaginários, A Barca do Inferno, que foram trabalhos que marcaram muito a sua carreira. Eu lembro que todas as vezes que o público te assistia, era um comentário muito positivo em relação ao seu trabalho. Então compartilhe aí com as pessoas que estão nos assistindo como você faz todas as vezes que você recebe um personagem e você precisa construir gestual, corpo, voz e tudo aquilo que engloba esse personagem. Então, primeiro o que eu normalmente faço é pensar na história daquele personagem. Então, assim, como que você vai criar o físico, como você vai criar o que tá por fora, sem criar o que tá por dentro primeiro, sabe? Então, acho que o principal ali é a história do personagem, é a idade desse personagem, porque a gente sabe muito bem que, principalmente no teatro, a gente pode fazer desde uma criancinha de 5 anos de idade até uma velhinha de 80 anos de idade. Então, assim, é criar aquele perfil psicológico, aquele perfil que, inclusive, a gente sempre fala lá no feed da oficina de atores, Isabel Santana, essas dicas. Depois de pensar em toda essa parte psicológica, né, da vida desse personagem, depois a gente vai pra parte física. Então, assim, eu sempre tento pensar o quê? Como que é o jeito do personagem? Eu acho que isso mostra muito o perfil daquele personagem. Então, o jeito que usa as mãos, eu sempre penso muito nessa parte de andar, das mãos, dos pés, da cabeça. Por quê? O personagem que eu fiz foi da Barca do Inferno, das diabetes, né? Eu e a Lara, a gente era as diabetes. Era um personagem, o quê? Místico ali, né? Não era um personagem muito normal. Então, tinha uma coisa com a mão. O tempo todo, a peça inteira ali com as mãozinhas assim. Um jeitinho de falar bem assim, sabe? Usar bastante a voz. Se você não tem o costume de mudar a sua voz para os personagens, eu aconselho você a treinar isso, porque isso faz toda a diferença. Então, às vezes, em um personagem eu vou usar uma vozinha mais assim, no outro personagem eu vou usar uma voz mais assim. Então, depende, sabe?
justamente estudar para você conseguir diferenciar cada personagem. A personagem da websérie, Juliana, ela era uma personagem mais fofinha, tudo rosa. Ai, amo chai suede. Ai, mas ela falava sempre com... Ai, sabe? Ela falava sempre tão ansiosa e tão romântica, apaixonada. Vive no mundo da fantasia, que vai encontrar o chai suede na rua e eles vão namorar, vão casar. Então, assim, tudo isso vai montar o seu personagem. A parte psicológica, como eu falei, e principalmente a parte física, a sua voz, o seu jeito. Talvez o personagem tenha alguma mania, tenha algum tique nervoso no olho, nas mãos, como eu falei. E dessa forma você vai montando a identidade do seu personagem, com cada coisinha dessa que parece besta, mas não é nada besta, né? Na verdade, quem é meu aluno sabe disso, que eu comento sempre. Construir um personagem, eu gosto muito de assemelhar a comida, né? Eu não sou um bom cozinheiro, aliás, eu não sei fazer quase nada na cozinha, mal miojo. Mas você que é uma expert na cozinha, manda muito bem. A lasanha de Janine é algo de outro mundo. Inclusive, você podia fazer uma lasanha esse final de semana, hein? Fica a dica. Todas as vezes que você que entende de cozinha sabe do que eu tô falando. Se você coloca sal demais, você estraga a comida. Se você coloca sal de menos, você estraga. Se você coloca qualquer ingrediente que sobrou na receita, ele vai fazer com que o sabor não fique adequado. A mesma coisa é o personagem. Se você carrega na voz, se você carrega no corpo, se você carrega em qualquer um desses fatores que fazem parte desse personagem, ele vai ficar sobrando. E aí o sobrando justamente traz aquela estranheza do público. O público olha e fala assim: não comprei esse personagem, não consigo me identificar com ele. Então é sobre isso que a gente gostaria que você que está nos assistindo pensasse todas as vezes que você for fazer um bom personagem. Eu preciso cuidar de todos os detalhes. Vocês viram o que a Janine falou? Voz, corpo, a história do personagem, o perfil psicológico, que seria o caráter dele. Todas as coisas que fazem parte da vida de um ser humano também fazem parte da vida de um personagem. Só assim você vai construir um grande personagem e vai marcar a sua existência como ator ou como atriz naquele trabalho. Bom, então foi isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para você, né? A gente vai deixar um card aqui em cima com outros vídeos relacionados. A gente tem vários vídeos aqui no canal que a gente posta toda semana. Se você não segue a gente ainda nas redes sociais, tem a oficina em que a gente posta várias dicas, né, pra você que é ator e atriz. Tem as nossas redes sociais, a minha, Janine, e do Abel Santana. E é isso, se inscreva aqui no canal, comenta talvez sugestões dos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau! É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.